O CREA São Paulo é responsável pela habilitação e fiscalização de atividades profissionais nas várias modalidades da engenharia, agronomia e geociências, além das atividades dos tecnólogos. É o maior conselho de classe profissional da América Latina e um dos maiores do mundo. E aos 87 anos, o CREA São Paulo vive a sua maior transformação. Nos últimos meses, nas sedes regionais do CREA São Paulo, só se fala em uma coisa: trabalhar muito para construir uma história de referência em inovação no setor público. Me conecto com o CREA como um crítico, né? Uma pessoa que via a instituição e criticava por criticar. Então eu sentava aqui. Geralmente eu sentava, às vezes, lá pro fundo, que tinha uma turma da minha Câmara. Dependendo de como o plenário, qual a pauta do plenário, eu sentava aqui mais pra frente. E aí eu começo a entender como é que funciona, até chegar à função de conselheiro, né? E se você entender o tamanho, né, da seriedade do trabalho, um conselho que tem a função de proteger pessoas, você sente a responsabilidade de estar na função de conselheiro. Desde o dia que eu sentei aqui, o que eu sempre criticava virou uma responsabilidade, porque eu sempre tive próximo, né, à administração, sempre tive a possibilidade de ajudar. Com projetos ali, CREA Jovem, diversos projetos eu sempre tentei mudar. Só que a hora que você sai de uma função, por mais que você esteja perto da administração, e você vira o presidente, né? Isso não quer dizer que você fala assim, não, seu status é legal. Não. Você tem a responsabilidade de fazer tudo aquilo que você sempre criticou nos outros que não fizeram. Aí a história muda. No Mato Alto, aqui em relação à digitalização, tem muita oportunidade de desenvolver soluções. Eu pagava anuidade, nunca tinha entrado no CREA, nunca tinha participado de nada. Era um sistema muito fechado. Eu fiquei sabendo da existência do CREA, mesmo como conselho, quando existia a premiação do melhor aluno da minha turma. Quando eu saí da faculdade, eu atravessava a rua para não passar na porta do conselho. Eu tinha pavor do conselho, porque eu tinha aquela visão de conselho, a autarquia federal, que a gente sabe que é, mas aquele negócio quadrado. Para mim, quando eu olhava de longe, o conselho era como se fosse o telefone discado. Tava 30, 40 anos para trás, não acompanhou. Aqui o CREA tem 300 mil profissionais, nós temos ainda perda de processo. É um processo manual, um processo cansativo. O CREA São Paulo está muito atrasado em relação à digitalização. 40, 50 minutos no telefone para não ser atendido, ou ser atendido e não ser resolvido. Tem alguma coisa muito errada aqui. E não é culpa das pessoas que estão lá. É culpa da maneira, da cultura que a gente está utilizando. Eu tive a oportunidade de gerir por um mandato, eu me licencio para disputar uma eleição e começo a enxergar o CREA de fora. Eu paro de ser presidente e viro profissional. Aí você olhando de fora, você começa a se enxergar. O que eu ajudei? Não, você fez uma gestão administrativa que tem bons números. É pouco. A mudança, a transformação ia muito além do que você transformar isso aqui em uma instituição digitalizada, com os processos de papel zero. Isso são entregas, isso são consequências. E aí eu comecei a querer entender como que empresas funcionam para se transformar. Sem querer, que eu fui reclamar com o Vinícius, eu falei assim, olha, não tem representatividade da engenharia ambiental dentro do CREA. Aí ele falou assim, Maria, tá cheio de engenheiro de obra pronta. Você quer ser um engenheiro de obra pronta ou você quer fazer parte da mudança e da transformação? Aquilo foi um tapa, né, de pelica, assim. Eu falei, não, eu quero fazer parte da mudança. Eu falei, então você vem junto com a gente, vem fazer a mudança, aqui o CREA está aberto. Quando o Vinícius entrou, ele trouxe a preocupação dele em melhorar os níveis de ações da nossa fiscalização. Por quê? Porque ele tinha ciência de um relatório da CGU que mostrava que o CREA, em 2015, tinha conseguido 29 mil ações de fiscalização. Isso comparado com os outros CREAs, praticamente nós estávamos em último lugar. Se a gente não tiver o apoio dos agentes fiscais, a experiência deles em campo para nos auxiliar, ele vai fadado ao fracasso. A gente está buscando a eficiência no trabalho da fiscalização. Hoje uma parte é feita manual, né? Eles preenchem alguns formulários na prancheta, então isso acaba tomando muito tempo deles, né? E depois gera muito trabalho dentro do escritório. O intuito do conselho é que o fiscal consiga resolver muitas dessas tarefas que ele faria dentro do escritório, que ele já vá preenchendo em campo mesmo, né? A maior dificuldade é que poucos serviços estão eletrônicos.
Os profissionais precisam ir na unidade, sendo que eles poderiam dar entrada de forma eletrônica e forma remota. Eles cobram muito isso da gente. Eles precisam muitas vezes ir na unidade, tomar o tempo deles. A gente vai trazer o conselheiro à modernidade, à inovação tecnológica. O conselheiro, ele é a pessoa que relata o processo. Então, para ele relatar um processo, demanda muita pesquisa, muita consulta, e quando ele estiver conectado, o processo eletrônico, o conselheiro conectado com tudo isso, a gente vai ter uma celeridade no relato do processo, na análise pelo conselheiro, e automaticamente a gente oferece para o profissional e para a sociedade uma resposta muito mais rápida e muito mais atual. Quando a gente fala de transformação digital, a ideia é tornar a coisa mais fluida. Então é tirar da frente coisas que podem ser resolvidas por sistemas, por robôs, por aplicações, e entregar para a pessoa que vai conduzir, por exemplo, um processo aqui dentro, algo já mais fácil. E o que ele vai precisar fazer é analisar, é colocar ali no esforço dele aquilo que a gente é capaz de fazer, que aí não tem máquina nenhuma que substitua, que é pensar. E a gente começou a colocar os profissionais para nos ajudarem a construir projetos. Então mudou, não é mais de cima para baixo. Hoje as pessoas estão no centro da transformação do CREA. Quem quiser ajudar nesse propósito que a gente tem a transformar a vida das pessoas vai estar conectado no Conselho. Porque o Conselho tem essa função, né? Proteger pessoas, registrar profissionais, promover iniciativas que impactam na vida dos profissionais, capacitação, valorização profissional, network. Então, tudo isso é esse ecossistema que a gente está criando. Esse é o propósito. Eu acho que a grande mudança de processo, ela foi de começar a implementar essa cultura de colaboração. Então, a gente começou a trazer para perto as pessoas que efetivamente iriam usar os nossos serviços, as pessoas que estavam por trás daquilo tudo que a gente precisava desenvolver. Pessoas da Superintendência de Tecnologia e Inovação, elas estão andando com fiscais nos carros. Elas estão andando com o fiscal para entender o processo, para depois pensar na solução tecnológica, para depois entender. Então, esse é o desafio. A implementação da tecnologia, ela é um desafio que vai muito além de você adquirir um software no mercado. Então, isso está acontecendo hoje. Eu fui na fiscalização, eu fui na ouvidoria, eu fui no atendimento, eu fui na TI. Nós temos aí um quadro efetivo pequeno, né, na área de tecnologia, sendo que as demandas, elas são gigantescas. Subiu um rapaz através do elevador com um carrinho que deveria ter ali cerca de uns 200 processos dentro desse carrinho. Essas pastas amarelas. Essas pastas. E isso é perda de receita, né? Quando você não tem um sistema que possa gerenciar aí os prazos, a fiscalização principalmente, né? Para você ter o apoio externo, né? Nós temos aí a burocracia das legislações, que você tem que passar por licitação. A gente tem uma infraestrutura robusta, mas pelo CREA São Paulo ter um volume de dados maior, você tem que ter um cuidado quando você vai fazer qualquer mudança, né? Qualquer estratégia de alteração no sistema, de melhoria, é praticamente um parto de uma montanha aqui. E você tem que planejar isso. Na hora que eu percebi que eu poderia ajudar em um processo de mudança na vida das pessoas, eu topei. E daí eu comecei a enxergar e falei assim, não, se eu quiser realmente transformar, eu vou ter que montar uma estrutura, um design organizacional diferente, mais estruturado, com mais autonomia, para que esse primeiro momento, essa equipe enxergue o contexto, todo o potencial, para depois, em conjunto com eles, transformar isso numa estrutura robusta, onde todo mundo esteja inserido num processo de transformação. O desafio tecnológico ele é isso. A ferramenta é a tecnologia. O desafio é melhorar o fluxo, inovar no fluxo. Como que a gente faz? Inovação e transformação digital faz parte da minha vida já há quase uns 10, 12 anos, mais ou menos. Eu sou super movido a desafio, assim. E eu vi uma grande oportunidade aqui realmente de transformar. Aí foi quando eu recebi o contato do Vinícius, aí apresentando o projeto, sentando, ele me mostrando qual era o projeto dele, o que ele pretendia fazer, para onde a gente estava indo, aquilo foi me ganhando. Futuro, nós profissionais só temos a ganhar, né? Isso causa um efeito muito positivo, tanto para os profissionais que buscam associação e também das empresas querendo se tornar parceiras. A transformação digital do CREA São Paulo permite que o Conselho ofereça serviços mais eficientes para os profissionais e sociedade. Esta é uma nova era para tornar o CREA São Paulo uma plataforma de serviços que seja referência, com o profissional no centro da nossa transformação digital.
com gestão transparente e colaborativa, fiscalização digital, serviços ágeis e inteligentes, capacitação profissional e conexão com empresas, governos, entidades e startups. Quando eu cheguei, o Vinícius me apresentou um possível organograma da GPI. Então eu tinha algumas cadeiras ali para poder começar a trabalhar. Uma que eu olhava para inovação, uma outra voltada para transformação no contexto todo, né, desde cultura à transformação digital. É um processo realmente que muda no organograma, começa com a mudança de organograma, começa nas conversas, né, porque a diretoria precisa dar o aval, a diretoria começa a entender, também começa a enxergar, começa a alimentar o processo. As pessoas que vêm começam a entender que antes de qualquer coisa precisa mudar a cabeça das pessoas, né? Que às vezes o conceito de se trabalhar nos mesmos moldes há muito tempo é um conceito difícil de você desconstruir. Você tem que, as pessoas que conhecem muito, né, do conselho, elas precisam enxergar isso para ajudar, porque sem elas isso não vai ser possível de fazer. Eu começo a enxergar pessoas que eu realmente naquele momento eu não acreditava que estariam dispostas a desenvolver um trabalho em conjunto com uma equipe que vem com um drive totalmente diferente. Isso começa a me motivar, falar assim, meu, fulano tá conectado, tá junto. Eu já tenho feedbacks assim, de equipes que elas são tão autônomas no sentido de gostar do que tá fazendo, elas mesmas se corrigirem, né? Elas não protegem as pessoas, elas protegem o projeto. Num primeiro momento eu tinha esse relacionamento com o CREA apenas como profissional. Minha relação era simplesmente pagar anuidade. Tive a proposta para vir entrar no CREA, trabalhar aqui. E aí eu entendi que eu ia ter a oportunidade de fazer algo diferente. É um projeto incrível e todos aqui estão pelo mesmo propósito. Com toda a autonomia que o Vinícius dá, tá todo mundo muito motivado. Assim. A gente sabe que dá para fazer muita coisa e a gente quer efetivamente entregar um serviço muito melhor para a sociedade e para o profissional. No próximo episódio, vamos acompanhar a segunda parte dessa transformação, que colocará os profissionais das engenharias ainda mais no centro de todas as operações do CREA São Paulo. Óbvio que tem muita coisa para melhorar, mas está só começando. O primeiro desafio da gente foi justamente convencer as pessoas de que era possível a gente chegar num contexto de transformação, que era possível fazer diferente. E não vai dar certo, não vai acontecer, vocês não vão conseguir entregar. O que a gente mais ouviu aqui foi não. Você se depara com problemas que você criticava achando que era fácil de fazer e você também não consegue tracionar. Aí você começa a se questionar. Ou você desiste e fala assim, isso aqui não vai mudar nunca. Ou você se questiona como um gestor que não é eficiente, que é incompetente, que às vezes você pensava em outros gestores, fala, o cara não consegue fazer, o cara é ruim. Aí você está na função, você também não consegue. Você fala, e você começa a mostrar o projeto que as pessoas veem, as pessoas começam a enxergar. Esse é o primeiro passo, mas que isso gere uma cultura no todo e que passe a contaminar associações, instituições de ensino, empresas, tudo.